Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Ficar muito tempo sentado sem se movimentar é uma das causas de um problema que atinge até 70% dos brasileiros. Nós estamos falando essa semana de varizes, uma doença vascular crônica que deixa as veias tortuosas, dilatadas e insuficientes. No caso da inatividade, são as veias dos pés e das pernas que são as mais atingidas. Quem conversa conosco sobre esse assunto é um estudioso do tema, o cirurgião vascular Dr. Sérgio Belczak. Bem-vindo, doutor, ao nosso podcast. É alegria conversar com o senhor. Olá, alegria minha. Sempre um prazer aí estar com vocês, dando orientações sobre a saúde vascular. A gente conversava antes da gravação aqui, brevemente, o senhor estava dizendo da alta demanda no consultório, do número muito grande de cirurgias que estão acontecendo agora. É uma pergunta óbvia, doutora. A pandemia aumentou o diagnóstico de varizes, aumentou a procura pela resolução desse problema crônico? O que aconteceu, Fernando? Como você mesmo falou há pouco, 70% das brasileiras têm varizes. Então é muita gente com varizes. Às vezes a varize causa um problema estético, então a mulher não põe seus shorts, fica muito incomodada, ou causa dor, desconforto. Então, o que aconteceu? Com a pandemia, todo mundo ficou com medo de procurar tratamento, de ir na clínica, de ir no hospital. Então deu uma acumulada no número de pacientes. Agora que estamos voltando ao normal, graças a Deus, começou a haver muito paciente agora na clínica, muitas mulheres com suas varizes, com seu tratamento de varizes atrasado. Então, digamos assim, abriu a porteira, agora a gente está tratando muita varizes, né? O pessoal ficou em casa, sedentário, como você mesmo falou, isso é um fator causal para o desenvolvimento de varizes. Isso que eu ia dizer, falei na abertura, né? Na abertura do podcast, a inatividade, né? Esse trabalho remoto que tantas pessoas têm reclamado tanto, né? O trabalho online tem um desgaste muito grande com relação ao cuidado com a atividade física, né? E isso está relacionado diretamente com a saúde dessas veias de pernas, pés, de uma forma geral? Com certeza. Existe uma correlação absurda entre ambos. O que acontece? A gente fala que a musculatura da perna é o nosso coração periférico. Assim, o sangue para ir, o coração bombeia, está a favor da gravidade. Para voltar, quem devolve o sangue é a musculatura da panturrilha, na hora que a gente caminha e se mexe, que vai contraindo e jogando o sangue para cima. Então, você ficar sentado o dia inteiro naquela posição, contra o efeito da gravidade, ou seja, o sangue tem que tentar subir, sem a musculatura contraindo, isso acarreta em dor, varizes, inchaço e por aí vai. Quando a gente fala de inchaço aí, como o senhor disse, fala de dor nas pernas, a gente está falando necessariamente de sintomas. Queria até colocar nessa pergunta um sintoma clássico assim, de uma meia que não é nem tão apertada, mas que frequentemente deixa aquela marquinha pouco acima do tornozelo ou onde quer que ela fique. Já é um sinal amarelo aí de alerta? É um sinal de alerta, sim. Os pacientes no começo vê um vasinho, depois começa a ver varizes, depois começa a notar inchaço da perna e nos estadios mais adiantados, inclusive a pele começa a ficar grossa, de tão inchada. Um detalhe importante em relação ao home office, que a gente estava falando há pouco, e eu percebo os pacientes me falando aqui, é o seguinte, que é curioso, que no trabalho presencial, por mais que seja no escritório, algum local, a pessoa levanta para ir tomar um café, levanta para ir, caminha no corredor, levanta para ir no pátio do trabalho, e quando ela está na casa dela, às vezes ela fica até de pijama o dia inteiro, não chega, no máximo vai na cozinha, um apartamento pequeno, então as pessoas se movimentam menos do que no seu trabalho presencial quando estão fazendo home office. Então essa sedentarismo, esse dia inteiro sentado, isso só está fazendo mal para a circulação. Então, às vezes a pessoa só tem um inchaço, não tem exatamente a visão, a veia não aparece ali, mas essa marquinha da meia já é sinal de algum problema circulatório?
Com certeza, já é um sinal inicial de que a circulação não está funcionando bem, não está tirando o excesso de líquido da perna. Então, realmente, quem tem aquela marca da meia, principalmente mais no final do dia, tem que ficar atento, porque certamente sua circulação não está normal. Se a gente entender, né, as nossas veias como estradas, caminhos que levam o sangue de volta para o coração, nesses 2 corações que a gente tem nas pernas, né, a gente pode entender que essa estrada ela está debilitada, é uma estrada que o asfalto já está estragado, é assim que a varizes doente fica? É mais ou menos voltando da praia no feriado, na estrada, com aquele monte de carro na estrada, não está conseguindo ir, porque tem muito carro para frente, porque atrás não tem nada jogando para frente. É mais ou menos isso, é o congestionamento da circulação. O que faz isso? Obesidade, maus hábitos? O que estraga essa estrada? Bom, vamos falar de fatores de riscos para o desenvolvimento de varizes. O primeiro deles é ser mulher, né? Mulher tem muito mais varizes que homem. Por que mulher tem mais que homem? Por efeito Mas não hormonal. que homem não tenha, né? É que homem é 40%, mulher 70%. Mulher é muito mais, porque o efeito hormonal nas veias é importantíssimo. Como a mulher tem essa labilidade hormonal, então ela tem mais fragilidade nas veias, as veias são mais fracas, então tem mais varizes que o homem. Então, o primeiro fator de risco é ser mulher. Segundo, hereditariedade. Se seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó tem varizes, você tem uma chance aumentada de ter varizes. Terceiro, uso de anticoncepcional. Ora, a gente não falou agora que os hormônios influenciam e aumentam a fragilidade das veias? Então, a mulher que toma anticoncepcional, ela já está dando um empurrãozinho a mais para o desenvolvimento de varizes. Quarto, obesidade. Se a gente tiver aquela barriga muito grande, isso cria uma pressão muito aumentada aqui em cima, dificultando o sangue lá embaixo de subir. E daí isso anda junto com o sedentarismo. Então o cara já é obeso, sedentário, esse paciente vai desenvolver varizes, não tem jeito. Agora, a gente falou no início de uma doença crônica. Doença crônica, ela não tem cura, tem tratamento. Antes da gente falar dos tratamentos, que são muito desenvolvidos hoje em dia, a cirurgia está muito avançada, especialidade do senhor, aliás, a pergunta é: a cirurgia não resolve o problema? A cirurgia é o início de um tratamento constante, de um olhar, de um autocuidado que deve ser permanente? Exatamente. Varizes não tem cura, tem controle. Então, você primeiro tem que controlar os fatores de risco, perde peso, faz atividade física, evita de usar anticoncepcional. Primeiro você controla esses fatores de risco, depois você controla o problema em si, fazendo cirurgia, secando o vasinho. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os tratamentos. Certamente, curou para sempre? Nunca mais vai ter varizes? Não é verdade. É uma doença crônica, os fatores de riscos vão continuar lá, com o tempo as veias vão enfraquecer e vão dilatar de novo. E nada te impede de tratar de novo. Então, você vai controlando o problema, dando qualidade de vida para o paciente. Mas você não pode fazer isso sozinho, ele tem que se ajudar. Perder peso, se exercitar. Essa parte é muito importante, né? A participação do paciente. A notícia boa é que essa mudança, essa virada de chave, não serve só para o tratamento de varizes, né? Serve para o coração, para o corpo todo, serve para a saúde mental. É um cuidado que funciona para tudo, né, doutor? Com certeza. Na medida do possível, tem que fazer exercício todo dia, tem que evitar de fumar. É o de sempre, né? Mas quanto mais a gente fala, mais as pessoas vão se conscientizando, então a gente vai continuar falando. Exatamente. Porque a regra está ali, né? A informação, ela é acessível, mas é muito difícil colocar isso em prática. Haja visto aí o número crescente de pessoas reclamando desse problema, né? Quais são as comorbidades da varize? Ela pode evoluir para uma trombose, por exemplo? Ela pode causar problemas vasculares mais sérios se ela não for tratada, administrada? Pode sim, mas primeiro eu quero fazer um comentário em relação a essa história dos hábitos de vida, que é difícil, mas é possível. Hoje mesmo você postou que você perdeu peso. Postou lá o seu café da manhã com ovo mexido, e aí é assim para todo mundo, a gente tem que se esforçar, não tem essa, né? Eu perdi 6 quilos e estou na luta aí, enfrentando a balança. Aquela frase que virou uma frase mundial: socorro, engordei na pandemia.
Quem não, né? Exato. A gente tem que servir de exemplo, né? Para poder falar. Exatamente. Isso aí. Mas, doutor, o senhor trata de doenças do nosso sistema circulatório. O problema de varizes é uma parte de problemas que acabam se conectando. Com certeza. Vamos voltar à história que você falou da trombose. Você falou de outros problemas decorrentes da varizes, né? Pacientes em estados avançados de varizes, veja, eu atendo muito aqui na clínica, estou aqui inclusive nesse momento. Acaba tanto tempo essa circulação ruim, essa perna inchada, a pele espessada, que começa a abrir uma ferida, uma úlcera varicosa. Veja, no Brasil é endêmico úlcera varicosa, paciente com uma ferida na perna com problema de circulação. Hoje no consultório, sem brincadeira, eu devo ter atendido uns 4 pacientes com úlcera, uma ferida aberta na perna, porque não tratou de varizes há 10 anos atrás. Tocava bem a vida ali com inchaço, com aquelas veias feias e foi tocando a vida. Então, por isso que na hora que começou a ter os sintomas, as veias dilatadas, já trata, para não deixar a doença evoluir. Por isso que tem que ir controlando, né? Nossa, olha, a úlcera varicosa a gente vê demais aqui na clínica. E daí para uma coisa ainda mais grave, a trombose, problemas que também estão ligados a inatividades, né? Exato. O paciente, então, tem todos esses fatores de riscos, né? Sobrepeso, obeso, fuma. Diabético, toma anticoncepcional. Tudo isso favorece a uma formação de coágulo e o coágulo vira trombose, que pode dar embolia pulmonar e até matar. O paciente que tem aquele monte de varizes na perna, o sangue anda tão mal ali, como a gente está falando, voltando ali da praia, né, num feriado. O sangue está indo tão devagar que ele pode formar um coágulo. Se o sangue forma um coágulo, virou trombose. Uma trombose pode ser superficial, pode ser profunda e quando é profunda é muito grave. Aí pode dar embolia pulmonar e até matar. Agora, ficar em pé também, doutor, é um outro problema. A gente está falando de ficar muito sentado, mas quem fica muito em pé, ou quem fica na mesma posição, viagens longas, né? De avião, de ônibus. Olha, resumindo, ficar parado é ruim. Porteiro, ascensorista, vigia noturno, fica a noite inteira parado na mesma posição. Médico, cirurgião, eu vou operar, muitas vezes eu ponho a meia elástica para tentar ajudar a fazer o sangue subir um pouquinho. A cada meia hora eu faço os movimentos aqui da perna para contrair a panturrilha, porque eu sei que se eu ficar muitas horas parado, no mínimo eu vou ter dor no fim do dia. Tem cirurgia minha que dura 8 horas. Já pensou? Você fica 8 horas imóvel, isso é muito ruim para a circulação. Então vale a pena dar aquela movimentada, aquele momento que você está esperando alguma coisa no procedimento, se mexe um pouquinho, usa meia elástica quando vai ficar muitas horas em pé. Então quem tem esse tipo de trabalho, que fica muito tempo em pé, como eu dei alguns exemplos, vigia, porteiro, ascensorista e por aí vai, uma meia elástica vai super bem para usar no trabalho. Então, antes da gente falar dos tratamentos, eu queria falar da meia elástica. A gente já conversou sobre isso em outros programas, né? E eu sempre tenho muita curiosidade sobre isso, porque a meia elástica parece algo assim, use meia elástica, mas ela tem uma variedade de medidas tão grande que às vezes até muda de uma perna para outra. Por que é tão particularizado, doutor? Corre o risco da gente usar de forma errada a meia elástica, achando que está fazendo um bem para o nosso sistema circulatório e, na verdade, está atrapalhando? Sim, por isso é que o ideal é a gente falar meia de compressão medicinal. Se é medicinal, tem que ser prescrita por um médico. Vou chegar ali numa loja dessas esportivas e vou comprar uma meia. Não é o ideal, porque a meia, o principal da meia, ela tem uma compressão, ou seja, ela aperta de um tanto programado e calculado, dependendo em que região da perna que ela está. Então, não é qualquer meia. Então, para cada perna tem uma meia que vai melhor. Inclusive aqui na nossa clínica, o que a gente faz? A gente mede a perna do paciente e fala, olha, para você a tal meia vai melhor. Porque veja, se eu pegar um paciente com uma perna P e colocar uma meia G, ela vai ficar frouxa. Se eu pegar um paciente com a perna G e colocar uma... Então, a gente tem que ter uma meia exata para aquela perna que vai apertar do tanto que a gente precisa. E não é na loja que o paciente vai ter essas medidas. Essa medida, ela é feita de uma forma muito técnica, muito específica, né? Muito técnica, específica. Existem lojas que tem experts lá para fazer essa medida e ver a meia. Mas quem vai chegar lá com essa meia tem que ter uma receita na mão para comprar essa meia. E quem deu a receita é um médico. E aí entramos naquele detalhe, né, que eu até falei, da meia comum fazer aquele efeito garrote, mas essa meia de compressão pode fazer um efeito garrote até mais deletério para as artérias, né? Para as veias. Pensa assim, e para as artérias também. A artéria é quem leva o sangue. Então, se usar uma meia que aperta demais, não deixa nem o sangue chegar no pé. E digo mais, se você não usar uma meia confortável,
poxa vida, o paciente abandona o tratamento rapidinho, né? Tem, por exemplo, pessoas que fazem atividade física, aproveitam esse gosto pela atividade física e passam uma meia esportiva. O cara realmente adere ao tratamento, usa. Eu mesmo uso para correr, já vi que você usa de vez em quando também. Uso. Exato. Eu até já ganhei uma, mas eu já usei errado também. Por isso a minha curiosidade. Já usei errado, a meia até bonita, colorida, combina com tênis, mas não combina com as veias e as artérias. Essa é uma informação muito importante, porque às vezes a gente acha que está ajudando, mas está atrapalhando a circulação, né, doutor? E a ideia do preço também serve como parâmetro. A meia boa, ela vai custar aí em torno do quê? R$100, até mais. Exato. Em torno de R$100 a R$150 é uma meia boa. Já é o suficiente. Veja, tem meia mais cara que isso. Tem uma meia, inclusive, que você põe sua perna dentro do aparelho, ele mede tridimensionalmente a sua perna e imprime uma meia para a sua perna. Mas aí o preço vai lá para cima, a gente não precisa disso. Exatamente. E as cirurgias? O que há de novo? Elas estão menos invasivas? Quais são as boas notícias nessa área? Ela evoluiu de um tanto, está tão menos invasiva que a grande maioria dos pacientes hoje em dia a gente consegue tratar no consultório sem levar para o hospital. A maioria. Por quê? Porque com o advento do laser, hoje em dia a gente tem a tal da sedação consciente. O que é isso? Não vai, às vezes, no dentista, não põe um gás para respirar, que daí você fica relaxado. Então, a gente dá para o paciente esse gás para respirar, que é o óxido nítrico, o paciente dá uma relaxada e daí a gente consegue secar todos os vasinhos fazendo aplicação, bater laser, às vezes até mesmo a espuma. A espuma permite a gente tentar secar veias maiores do que o vasinho. Aquelas veias mais calibrosas, você consegue puncionar e jogar uma substância para secar elas. Coisas que antes eram muito dolorosas, hoje em dia com o gás inalatório, jogando um pouquinho de ar gelado para enganar um pouquinho o organismo, tudo isso tira a dor do paciente e a gente consegue tratar no consultório vários pacientes que antes a gente tinha que mandar para o hospital. E a recuperação disso, ela é rápida também? O paciente trata aqui, eu ponho a meia elástica nele, ele vai para casa. Eu só falo para não fazer academia no mesmo dia. No dia seguinte já está liberado. Agora, existem cirurgias mais complicadas, que aí a situação chegou até o ponto que aí precisa de uma anestesia mais eficiente. Sim, geralmente a anestesia, para pacientes que têm varizes muito calibrosas nas duas pernas, o tratamento ia ser, assim, digamos assim, infinitas vezes aqui na clínica para conseguir resolver tudo isso, aí eu indico cirurgia. Aí a paciente vai para o hospital, toma aquela raquianestesia nas costas, porque dela não sente a perna, e a gente retira, seca, faz laser, faz de tudo um pouco para conseguir atingir o resultado mais imediato de uma vez só. Porque quando é no consultório, não dá para você fazer 4 horas de procedimento, aí é demais. Então, aí esses casos encaminham para o hospital mesmo. E no caso de uma cirurgia bem sucedida, a pessoa precisa de ter um comprometimento ali, de entender a mudança de hábitos, mas se ela não faz isso, ela vai ter que fazer de novo a cirurgia? Acontece isso? Processos cirúrgicos que se repetem? Se a paciente foi bem operada, e ela controlou os fatores de risco, perdeu peso, não fumou e por aí vai, ela fica geralmente em torno de 10 anos sem se incomodar com isso. 10 anos depois, vai começar tudo de novo e a gente corre atrás. Mas daí a paciente já desmistificou o problema, ela já entendeu que operar varizes não é nada demais e que vai super bem e que responde ao tratamento. Para a gente terminar essa nossa super conversa aqui, qual é a dica de ouro que fica, doutor? É o cuidado precoce, é a atenção com o corpo, atenção com esses vasinhos aí que começam a aparecer, o inchaço, a necessidade de pôr a perna para cima no final do dia. É o cuidado precoce, disse tudo, porque se a paciente percebeu, eu falo a paciente porque é mais comum na mulher, mas isso serve para o homem, né? O homem, então, ele deixa mais quieto o problema, porque tem pelo, não liga muito, né? E não dá muita bola. Mas no começo, começou a ter vasinho, a perna começou a inchar, começou a ter sintoma, já vai no vascular, já pega as orientações, já trata, não deixa piorar para chegar depois no consultório do vascular com aquelas varizes calibrosas, até mesmo com ferida, ou pior ainda com uma trombose. Trata já no começo do problema, tá bom? Quero agradecer, doutor Sérgio, mais uma vez uma alegria conversar com o senhor, doutor. Muito obrigado pelo tempo aqui conosco, a generosidade aí das suas informações e tudo de bom na sua jornada. Eu é que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos.